Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente continua a nossa análise daquele relato do Sérgio Botton Barcelos, 480 dias em Brasília. Isso, a segunda parte, focando agora nas relações, na política do dia a dia, né? Pelo olhar de quem estava lá dentro do governo Lula III. Exato. A ideia é tentar entender como funcionava a máquina, sabe? Segundo essa perspectiva específica dele. E o que me chamou a atenção logo de cara foi a tensão que ele descreve. Qual tensão especificamente? Essa dificuldade, né, de pegar uma coligação eleitoral super ampla que foi montada para ganhar a eleição e transformar isso num governo coeso que funciona bem junto. Ah, sim. A diferença entre a aliança para vencer e a aliança para governar. Um ponto clássico, mas que ele detalha bem. Pois é, ele joga a gente direto na rotina da SRI, a Secretaria de Relações Institucionais. E fica muito claro, né, governar não é só, sei lá, assinar decreto. Não mesmo. É uma negociação constante. Constante, com todo mundo. Assessorias parlamentares dos ministérios, as lideranças no Congresso, órgãos de classe, a frente agropecuária que ele cita. Empresas, ONGs, uma rede imensa. Uma rede imensa. E essa visão, assim, ás do chão de fábrica mesmo, já dá uma pista da fragmentação que ele vai criticar mais pra frente. Sem dúvida. Essa descrição da SRI é muito viva, né? Mostra o tamanho da rede que o executivo precisa para articular qualquer coisa com o legislativo. Sim, ele até fala do lado bom, das relações com os colegas, daquele sentimento de que o esforço valia a pena para o governo, mas a complexidade domina o relato. E essa complexidade toda é o pano de fundo para entender as críticas dele, né? Totalmente. E ele situa isso num contexto político que ele acha bem desafiador. Descreve um Congresso conservador moralista, na visão dele, com influência forte das elites econômicas. Mesmo que apertado, funcionou. Aham. Mas aí ele questiona: essa mesma frente serve para governar de forma eficaz? Quer dizer, como você transforma essa mistura toda numa ação de governo única? Pois é. Essa é a pergunta que ele deixa no ar. E ele liga diretamente essa frente ampla à formação dos ministérios, né? Aquela distribuição de cargos em nome da tal governabilidade. A famosa governabilidade. Que, na visão dele, acabou criando uma situação ruim, com ministérios agindo quase como, ele usa a expressão, governos paralelos. É forte isso. Uma crítica direta à falta de coordenação central, né? Sim, ele critica uma aparente omissão da Casa Civil nisso. E vai além, chega a chamar essa busca pela governabilidade nos governos do PT de um vício conciliatório. Vício conciliatório? Sim. Interessante. Como se fosse uma tendência a fazer tantas concessões que o objetivo inicial se perde no caminho. Exatamente essa ideia que ele passa. E essa percepção de fragmentação, de falta de rumo, é muito presente no texto. Ele argumenta que isso leva quase que inevitavelmente a um, como ele diz, diálogo truncado. Isso, diálogo troncado. E aí fica difícil ter as entregas compartilhadas, né? As políticas públicas mais estruturantes. A imagem que fica é de uma máquina meio emperrada, né? Com peças que não se encaixam direito, uma dificuldade enorme de tomar decisões e implementar de forma coordenada. Ele até menciona um momento de esperança, bem rápido, com a chegada do Sidônio Palmeira na Secom, a comunicação. Ah, sim. O discurso de posse dele, falando em equilibrar expectativa, gestão e a percepção da população, parece que animou o autor na época. Mas pelo visto não durou muito essa animação. É o que parece. Olhando para trás, ele conclui que nem a comunicação conseguiu ser articulada direito, sabe? Apesar dos esforços que ele percebeu. Olha, se a gente junta isso com o resto do quadro que ele pinta, esse exemplo da SECOM só reforça a ideia das dificuldades sistêmicas, né? Pois é. Alinhar ação e comunicação numa estrutura de coalizão que ele descreve como toda fragmentada parece uma tarefa gigantesca, pelo menos no relato dele. Com certeza. O próprio autor diz, este é um ponto de vista pessoal. Não é a verdade absoluta, mas é uma visão de dentro. Claro, claro. O valor está justamente nisso. Ter acesso a essas percepções, as pressões, as frustrações de quem estava ali na linha de frente da articulação política. Isso. Então, resumindo o que a gente conversou aqui, baseado no texto. Primeiro, a complexidade absurda das relações institucionais em Brasília. Aham. Depois, essa tensão entre formar uma frente ampla para ganhar a eleição e conseguir governar com essa mesma frente.
A crítica à busca pela governabilidade quase como um fim em si mesma. Exato, o tal vício conciliatório e, como consequência disso tudo, a percepção de fragmentação interna que o autor relata. Para quem acompanha a política, acho que um relato assim dá uma dimensão muito prática, né? Quase palpável, das dificuldades de traduzir aqueles acordos lá de cima em ação concreta do governo. Tira a discussão do abstrato, né? Mostra o dia a dia da coisa. Exato, traz para o show. E olha, fica uma reflexão interessante a partir do texto dele, né? Se a gente aceita a crítica dele à governabilidade como esse possível vício conciliatório, Hum. que outras formas poderiam existir para garantir, ao mesmo tempo, estabilidade e eficácia num sistema político como o nosso, tão fragmentado? Sem cair nessa coisa de negociação constante que pode acabar diluindo tudo. É uma pergunta difícil, né? Que alternativas reais existem? Fica aí pra gente pensar.